Hoje a nossa aula ela vai ser sobre Brasil República, com foco na República Populista, que vai ocorrer de 1946 a 1964. Então, como principais partidos, a gente tem o PSD, Partido Social Democrático, como principal partido. Ele foi criado por Getúlio Vargas, possui uma base rural, industriais, banqueiros e latifundiários associados ao regime de Getúlio Vargas, políticos tradicionais com grande prestígio em suas regiões, como por exemplo Juscelino Kubitschek, Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves. A gente também tem o UDN, que vai ser a União Democrática Nacional, como segunda maior força política. Vai ser composta pelos antigetulistas, que são contra a intervenção do Estado na economia, contra as leis trabalhistas. Eles apoiavam o liberalismo e o alinhamento com os Estados Unidos. A gente tem banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos de veículos de comunicação, como por exemplo Carlos Lacerda, Júlio Mesquita, José Sarney, entre outros. A gente também tem o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser a terceira força política, vai ser a base nos sindicatos legalizados durante o governo de Vargas, a força em grandes cidades, vai ser criado também por Getúlio Vargas, possui o nacionalismo econômico, a intervenção econômica e os exemplos de representantes. A gente tem Getúlio, João Goulart e o Leonel Brizola. Outras forças políticas, a gente tem o PSP, Partido Social Progressista, Partido de Aluguel, de Adhemar de Barros, forte somente em São Paulo, é o famoso rouba mais faz. A gente também tem o PCB, Partido Comunista do Brasil. Ele vai ter uma curta duração, vai ser cancelado em 1947. Forte apenas em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Ele vai ser ligado aos intelectuais, estudantes, universitários ou artistas. E exemplos de pessoas que fizeram parte, a gente tem o Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, Graciliano Ramos, entre outros que participaram do Partido Comunista do Brasil. Aqui a gente tem uma representação partidária do período. Então, a gente pode perceber que o PSD, ele possuía muitos membros. Então, no começo, lá em 1945, ele possuía uma forte influência. Quando a gente chega aqui em 1962, a gente já vê uma disputa mais acirrada entre os três. Eurico Gaspar Dutra, ele vai governar de 1946 a 1951, PSD mais o PTB. A gente tem a proibição de cassinos e jogos de azar no Brasil. E em 1946, a gente tem uma nova Constituição, que vai ser a presença do liberalismo mais o conservadorismo. O Brasil ele se torna, então, uma república federativa presidencialista. A gente tem o voto secreto universal. A gente ainda vai ter a exclusão dos analfabetos, dos soldados e cabos. Sindicatos atrelados, restrições a greves. A gente tem um mandato presidencial
que até então era de 5 anos, e uma liberdade partidária, um pouco duvidosa. Alinhamento internacional com os Estados Unidos, Guerra Fria. Então a gente tem um rompimento de relação com a Rússia, o RSS, e em 1947 a gente vai ter o cancelamento do PCB. A gente tem também o liberalismo econômico, que são as facilidades para importações. Com isso, a gente vai ter o esgotamento de reservas financeiras, a retração da indústria nacional, um forte endividamento, o arroxo salarial, o descontentamento de trabalhadores. E em 1947, a gente tem um intervencionismo estatal. E no ano seguinte, a gente tem o Plano SALT, que foi um fracasso. Inflação e desgaste de salários. Inflação engole salários. Taxa anual de inflação. É a porcentagem do aumento médio dos preços. Então, a gente tem que em 1946, a inflação estava muito grande. Aí, conforme o tempo foi passando, ela foi se acentuando, mas lá em 1953 ela ainda estava muito desregulada. Então vai ser quando, em 1951, Getúlio Vargas ele vai estar presente com essa junção do PTB e do PSP. Então a gente tem uma crise econômica, a inflação e falta de recursos. A gente também tem uma crise política com várias greves e pressões de oposicionistas. A gente vai ter a criação do BNDE, Investimentos Industriais Nacionais, o nacionalismo versus o liberalismo. O nacionalismo, a gente tem os estudantes sindicalistas, o PTB e os comunistas. A gente tem a campanha O Petróleo é Nosso. E o liberalismo, a gente tem o UND, o DN, os empresários ligados aos Estados Unidos, os setores das Forças Armadas e dos meios de comunicação. Aqui a gente tem a campanha de O Petróleo é Nosso. Então aqui a gente tem alguns líderes que vão defender isso. E aqui uma charge que ilustra o Brasil com essa luta para que o petróleo fosse reconhecido. Então, em 1953, a gente vai ter a criação da Petrobras e a criação da Eletrobras. Aumento de 100% para o salário mínimo em maio de 1954, com Jango. E a gente também tem críticas generalizadas da oposição. A gente tem o Manifesto dos Coronéis, o atentado na rua Toneleiros, em agosto de 54, a República do Galeão e pressões para renúncia. E isso tudo vai ocasionar um suicídio de Vargas, no dia 24 de 8 de 1954. Então a gente tem a morte de Vargas. Aqui a gente tem a foto do suicídio, da arma suposta, que supostamente ele teria cometido suicídio. E aqui as pessoas nas ruas.
O final do mandato de Vargas em 1954 a 1956. A gente tem Café Filho, do PSD, como vice. Aproximação com a UDN. A gente tem o SUMOC 113, com as facilidades de importações para as empresas estrangeiras. O afastamento dele por doença, então ele vai se afastar. E Carlos Luz, do PSD, presidente do Congresso Nacional, ele vai assumir. Vai ser uma tentativa de golpe que vai ser impedido pelo Marechal Henrique Lott. Então, Nereu Ramos, que era presidente do Senado, ele vai completar o mandato. E a gente tem a fase de Juscelino Kubitschek no poder, que vai ser entre 1956 a 1961. Vai ser essa junção também do PSD com o PTB, democrata, hábil politicamente, conhecido como presidente Bossa Nova. A gente vai ter um plano desenvolvimentista, que vai ser 50 anos em 5, plano de metas, com ênfase na indústria. Então, Juscelino, ele vai focar bastante nessa parte do desenvolvimento do Brasil, principalmente no desenvolvimento industrial. Facilidades para as multinacionais, setor automotivo. Então, a gente tem aqui as propagandas. Está correndo as estradas do Brasil. Volkswagen brasileiro. Em sua classe, o carro mais vendido em todo o mundo. Então, a gente tem essa presença da propaganda justamente para poder industrializar o país. Então, a gente vê aqui que carros que antes não eram vistos, agora já estão chegando no Brasil para serem fabricados aqui. Construção de estradas, Belém-Brasília, e usinas como a de Furnas, de Três Marias. A gente tem a construção de Brasília em 1960. A gente também tem os empréstimos, o endividamento externo, que ele vai pegar alguns empréstimos e vai acabar se endividando. A gente tem a urbanização intensa e desordenada. A gente tem o Sudene, que vai ser um fracasso. A gente tem a inflação e concentração de renda. Em 1960, a gente tem o rompimento com a FMI e a emissão monetária. Aqui a gente tem a imagem da construção das estradas de Belém-Brasília e de Furnas, e da usina de Furnas. Aqui a gente tem uma nova capital que vai surgir do nada, que vai ser Brasília. Então aqui a gente tem o início da construção de Brasília, que veio realmente do nada, foi um plano de industrialização. Aí a gente tem Jânio Quadros, em 1961. Ele não tinha uma base partidária. O PTN, Partido Trabalhista Nacional, de representação inexpressiva. Teatral, contraditório, apresentava-se como uma renovação política. Vassoura, o símbolo de campanha, que ele dizia que iria varrer a corrupção. Apoio da UDL. Aqui a gente tem a imagem de Jânio Quadros e uma sátira que demonstrando esse símbolo da campanha dele. Política interna, a gente tem um conservadorismo econômico, o congelamento de salários, o corte de subsídios para o trigo e petróleo,
A inflação é política externa independente, não alinhamento, reatou relações diplomáticas com a URSS, a China e Cuba e coordenou Ernesto Che Guevara. A gente tem a presença do moralismo, que vai ser a proibição de brigas de galo, a proibição de corridas de cavalo em dias úteis, a proibição do uso de biquíni. A gente vai ter com isso tudo um descontentamento geral e a renúncia. Aqui tem uma imagem do jornal da época, Folha de São Paulo, que vai dizer extra, extra, Jânio renunciou. E aqui tudo explicando certinho as ocorrências que levaram ele a renunciar. E em 1961 a 1964 a gente tem João Goulart. Ele vai fazer parte do PTB, crise para a posse, medo do comunismo. Em 1961 a gente tem o movimento da legalidade, com Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. A solução negociada, instituição do parlamentarismo, Tancredo Neves. Em 1963 a gente tem a retomada de poderes, a volta do presidencialismo com plebiscito. Lei de remessa de lucros. A gente tem então um descontentamento dos Estados Unidos e da oposição ligada à UDN. A gente tem um plano trienal de desenvolvimento, as reformas de base, a agrária, urbana, política e educacional. A gente tem a atuação intensa das ligas camponesas, com Francisco Julião, e as greves generalizadas. Aqui a gente tem também uma imagem que diz paga ou para, número de grevistas. Então começa esses movimentos de greve. Então a gente pode ver que de 1959 para 1963 a gente tem um salto de 500 para 3.000 grevistas. Então é um número muito significativo. Então aqui também do lado a gente tem greves, número de greves. Então de 1958 a gente passa de 31 para 171 em 1963. E em greves por setor a gente também tem um grande crescimento do setor público e do setor privado. Acirramento de atritos entre defensores e opositores do governo. A gente tem o comício da Central do Brasil, Rio de Janeiro, manifestações de apoio ao presidente versus a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, uma manifestação contrária ao presidente. No dia 31/3/1964, a gente tem o golpe militar que derruba o presidente e institui a ditadura no país. Então aqui a gente tem uma imagem também do jornal Folha de São Paulo. Exército domina o Vale do Paraíba. Então foi justamente essa questão, um golpe militar. E por fim, a gente vai comentar na próxima aula sobre o regime militar e sobre as principais medidas que foram tomadas a partir dele.